Paz do Senhor Jesus seja com você, esteja sobre a sua casa. Hoje falaremos sobre Salmos 41, na palavra do Deus vivo. E então, diz assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O que significa isso? Retribuição. Você se importa com o pobre quando o pobre está em necessidade, e quando você estiver em necessidade, o Senhor se lembrará do que você fez para te livrar. Então, imagina o que Deus não faz com aquele que despreza o pobre e pisa no pobre. A gente pode ver isso na parábola do rico e do Lázaro. O rico desprezava totalmente o mendigo que comia na porta de sua casa, que era Lázaro. Então, quando ele foi para o inferno, o Senhor disse para ele, através de Abraão: você recebeu os bens da sua vida enquanto você estava vivo nessa terra. Já Lázaro recebeu os males. Então, ele está lá e você aqui. Então, isso é um tipo de coisa que acontece com o rico avarento, que não se importa com o pobre. Versículo 2: o Senhor protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra, e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. Você sabe quem é esse? Esse principalmente é Cristo. Porque quando João Batista estava à beira de ser decapitado, ele manda os discípulos dele perguntarem se Jesus era o Cristo ou se eles deveriam esperar outro. Aí eles chegaram em Jesus e perguntaram: o Senhor é o Cristo? Manda perguntar a João Batista. Então o Senhor Jesus respondeu para eles: diga a eles que os cegos veem, os surdos ouvem, e o evangelho ele é pregado aos pobres. E aos pobres é pregado o evangelho do reino. Jesus, ele é um tipo desse homem que se importa com o pobre. Você sabe, porque se tem uma pessoa que não atrai o interesse, é o pobre. Até mulheres não querem um homem pobre, né? Então, em Salmos 41:1 diz assim: feliz aquele que se interessa pelo pobre. Você sabe, eu vou te provar que ninguém se interessa pelo pobre. Se você gastar 10 mil reais para fazer uma festa, essa festa você vai pensar bem em quem você vai convidar, em quem você convidará. E dificilmente você pensa num pobre, mendigo, perrapado, moribundo, doente, numa pessoa desafortunada. Você sabe por quê? Porque o primeiro pensamento nosso é pensar em como a pessoa pode nos retribuir o favor. Mas imagina o pobre, coitado dele, pobre não tem nada, ele não tem nada a oferecer para ninguém. Então, os pobres, eles não são interessantes, são pessoas que são desprezíveis, porque nós vivemos num mundo capitalista de acumulação, num mundo de trocas. As pessoas estão o tempo todo trocando coisas. Ah, se você me tratar bem, eu te trato bem. Se você me tratar mal, eu te trato mal. Se eu te dou alguma vantagem, você tem que me dar uma vantagem. Se você não me der nenhuma vantagem, eu também não te dou nenhuma vantagem. O pobre é o tipo de pessoa que ele não tem como retribuir nada. Porque o pobre não tem nada. Então, principalmente as mulheres. Qual mulher que se interessa por um homem pobre? Dificilmente algumas se interessam. Então, o pobre, ele não desperta interesse de ninguém. Mas não foi assim com Jesus. Quantas igrejas por aí, das quais um homem, por ter condições financeiras, ele é tratado diferente? Lá no livro de Tiago diz assim, que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Se uma pessoa é pobre ou se ela é rica, ela tem que ser bem tratada pelo cristão da mesma maneira. O cristão tem que se interessar por ela da mesma maneira. Por quê? Porque Jesus foi assim. Jesus, ele não se interessou apenas pelos ricos.
E outra coisa, os fariseus, que eram os religiosos da época, eles faziam um esforço tremendo quando estavam pregando para um rico, mas quando estavam falando para um pobre, aí já era diferente o negócio. Por isso que Jesus, ele diz assim, diga a João Batista sobre as minhas obras, os meus resultados. E por isso que ele citou que um dos resultados é que o evangelho era anunciado aos pobres, coisa que não estava sendo feita mais. Os fariseus, quando era um homem rico, que tinha boa condição financeira, é claro que eles tratavam bem. Não, peraí, calma aí. Tem muitas igrejas que seguram os ricos na igreja dando cargo. O cara é um mundano pervertido, tem a mentalidade toda errada, voltada ao dinheiro, ama o dinheiro acima de todas as coisas, mas ele recebe um cargo na igreja. Por quê? Porque ele tem dinheiro, ele tem condições. Então, o pastor quer prender ele na igreja por causa da condição financeira dele. Então, isso está intrínseco no nosso coração. Existe uma parábola do Senhor, que é a parábola do grande banquete. Nessa parábola, o Senhor Jesus, ele chama 3 pessoas boas de condições e afortunadas na vida. Ele chama um que tinha comprado um campo, um que tinha se casado e um outro que foi experimentar umas juntas de boi. Em outras palavras, são 3 pessoas que estavam com a vida ganha. Um que tinha acabado de se casar, estava extremamente feliz, o outro que tinha comprado um terreno, uma casa própria, e o outro que tinha comprado juntas de boi. É como se fossem 2 empresas para aquela época e para aquela realidade. Aí adivinha o que aconteceu? Esses 3 afortunados, que eram pessoas de sucesso na vida, que tudo estava dando certo, não quiseram a mensagem. Não quiseram. E a mensagem era: venham para a festa que está preparada, há um banquete preparado, e o dono da festa manda que todos venham participar do banquete. E eles rejeitaram. Cada um, seguido de sua vez, deu sua desculpa. Mas aí, o Senhor ficou irado com eles e falou: então vá pelos becos e pelas vielas, e chame os pobres, os aleijados, os coxos, os surdos, os mancos, e todos aqueles que são rejeitados pela sociedade. E adivinha, depois ele volta dizendo: Senhor, eu quase enchi a casa, mas ainda há lugar. Aí ele vem e diz: então chame o resto e obrigue-os a entrar, para que a minha casa esteja cheia. Então, existe uma verdade, sabe qual que é? Quando você está no fundo do poço, que não tem mais nada que te resta, você fica com o coração tão quebrado que você não tem dificuldade de enxergar a realidade. Sabe qual que é a realidade? A realidade é que você é um verme pecador e que Deus está te dando uma grandiosíssima e valiosíssima oportunidade e que você deveria pegar ela e agarrar-se a ela com todas as suas forças, agarrar-se a essa esperança como se ela fosse a última. Mas adivinha o que é que nos atrapalha enxergar isso? O sucesso. Quando tudo vai bem na sua vida, seu coração endurece. Seu coração endurece e fica difícil você enxergar o que você realmente é. Mas quando você está na sarjeta e você recebe apenas o desprezo das pessoas, você não é interessante para ninguém, aí você vê Jesus te amando, você fala: o quê? Existe alguém que me ama? Jesus me ama? Ah, não. Agora eu vou dar tudo de mim para ele, porque ninguém se importa comigo. E ele decidiu se importar? Não, então eu vou retribuir o favor. Mas é tão difícil você enxergar quando todo mundo gosta de você, né? Quando todo mundo te ama, quando você é bem quisto, você é desejado, quando você é importante para outras pessoas, isso faz o seu ego subir de tal forma que você pensa que você é tão importante que não precisa de Deus. Você é tão importante que não tem tempo para as coisas de Deus. Ah, não, esse negócio de igreja, de
trabalhar para Deus. Não, eu não tenho tempo para isso não, estou ocupado ganhando dinheiro. Às vezes a gente só enxerga que só temos Jesus quando todas as outras coisas se perdem. Quando tudo que você tinha se perde, aí você consegue enxergar claramente que você sempre teve só Jesus Cristo. Que Jesus era o único que te amava incondicionalmente. Que as outras coisas da sua vida, todas elas eram passageiras. Aí é que tá. Se Jesus é o que te ama inequivocadamente, incondicionalmente, independente de qualquer condição que você estiver, se ele é quem te ama assim, não é ele que merece o seu melhor? Mas por que a gente não faz às vezes? Porque estamos iludidos com outras coisas. É por isso que nessa parábola que Jesus contou, os únicos que aceitaram o convite foram os pobres, os mancos, os aleijados, os coxos. Você sabe por quê? Essas pessoas eram desprezadas por todos. Porque eles eram desprezados por todos, eles conseguiam ver claramente que eles deveriam valorizar o Senhor. Mas quando a gente é amado por todo mundo, é difícil enxergar que a verdade é que nós só temos o Senhor. Eu digo a você, marido seu pode te deixar. Inclusive eu tenho uma amiga que o marido dela deixou ela. Seus filhos podem te deixar. Sua esposa pode te deixar. Assim, no instalar de dedos, isso tudo pode acontecer. Seus pais, seus irmãos. Você pode perder tudo que você juntou até hoje, tudo que você adquiriu. Dizem por aí que conhecimento é algo que ninguém toma. Se for para investir em alguma coisa, investe no conhecimento. Porque o conhecimento ninguém rouba de você. Mentira. Pega um Alzheimer para você ver. Conhecimento seu vai assim embora. Então, de fato, o único que te ama quando você está na merda é Jesus. Se Jesus te ama dessa forma e ele está com você dessa forma, não é ele que merece o seu melhor? Pensa bem. É muito fácil para uma esposa, você achar uma esposa depois que você dá certo na vida. Depois que tudo te vai bem, depois que você ganha sucesso, depois que você enriquece, é claro que as mulheres vão te querer. Amigos. Você acha que é difícil você ter amigos se você tem dinheiro para gastar com eles? Não é fácil não. Agora, imagina você tá na merda. Você tá na sarjeta, no fundo do poço. Você tá fedendo, inclusive. Você tá na pior. E você ser uma pessoa que dá muito trabalho. Imagina nessa situação. Você é interessante para quem? Para ninguém. Para ninguém. Então, por isso que Jesus é aquele que ama pobre. Porque Jesus ele é capaz de descer na lama e puxar você de lá, te fazer subir. Houve momentos da minha vida em que eu estava passando por rejeição. E eu percebi que só tinha restado Jesus. Nesse dia, eu fiz uma reflexão e eu avaliei que realmente eu só tinha um Senhor até o fim e que Ele era digno de que eu desse para Ele todo o meu melhor e tudo que eu pudesse dar de bom. E então eu decidi fazer isso. Decidi que todos os meus dias, os meus melhores momentos e toda a minha saúde, meu vigor seria entregue para aquele que me fez renascer das cinzas. Porque, sabe, eu vou dizer a verdade, não era para você estar aqui. Todos nós, em algum momento da vida, passamos por situações de morte. E você só continua vivo porque a graça de Deus, ela vem e te livra da morte. Se você deveria já estar morto, isso significa que você ganhou a nova oportunidade de viver. E essa nova oportunidade de viver não é para você viver para você mesmo. É para você entregar ela como Paulo. Paulo escreveu que o corpo dele já estava sendo entregue como oferta de libação. Você sabe o que é uma oferta de libação?
existia uma oferta a Deus que ela era, vamos dizer assim, aliada ao jejum. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo de Daniel. Daniel foi para Babilônia. Na Babilônia eles tinham direito a comer do bom e do melhor e de desfrutar de todo tipo de prazeres. Mas Daniel decidiu, no seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei. E então ele escolheu comer apenas certas coisas e coisas saudáveis. Você sabe o que é isso? É oferta a Deus. Quando você pega aquilo que te daria prazer e você mostra que o Senhor é mais importante. Então, por exemplo, vamos dizer que o rei Davi, ele tinha aqui na sua mão uma taça de vinho. Vinho da melhor qualidade, de 30 anos de envelhecimento. Então Davi chegava, quando ele fazia uma oferta de libação, ele chegava e falava: Senhor, esse vinho me daria muito prazer, muita alegria, mas eu entrego a ti como oferta. E ele derramava o vinho para que nem ele, nem ninguém bebesse aquela iguaria. Então ele sacrificava o prazer dele pelo Senhor. Então Paulo diz: eis que o meu corpo já está sendo derramado como oferta de bebida, oferta de libação. Então, Paulo ofereceu a própria vida dele como oferta. Então, ele derramou a sua vida na terra, o seu sangue, como oferta a Deus. O que é que isso significa? Isso significa que ele tinha as suas próprias vontades, ele tinha os seus planos e os seus sonhos, e ele decidiu abrir mão de tudo. Ele falou: quer saber? Eu não viverei mais a minha vida. Eu viverei agora a vida que o Senhor quer que eu viva. Isso é se entregar como oferta. É derramar o seu corpo como oferta de libação. Mas é claro, eles decapitaram ele e o sangue dele vazou pelo chão também. Então, de forma literal e figurada, Paulo, ele entregou a sua vida como oferta. Por quê? Porque só existe um que é digno de receber a nossa vida como oferta, que é o Senhor Jesus. Tirando o Senhor Jesus, nem esposa, nem filhos, nem mãe, nem pai, nem irmão, nem irmã, nem vô, nem vó, nem tio, nem tia, ninguém é digno de receber uma alma humana ou de que alguém viva em função de outra pessoa. Todas as vezes que você decidir viver em função de alguém, você vai sofrer. E não é pouco, não. Não é pouco. Porque essa pessoa não é digna. Então, quando nós decidimos viver em função de alguém, trocamos o lugar que seria único e exclusivo de Jesus e colocamos para outra pessoa. Porque está escrito nos evangelhos o seguinte, que aquele que ama o seu pai mais do que a mim não é digno de mim. Que ama a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Que ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Temos que amar o Senhor acima das outras pessoas. Porque caso você não ame acima das outras pessoas, sabe o que acontece? Eu conversei com uma pessoa essa semana que se afastou da igreja por causa de mulher, por causa de relacionamento. Então o diabo, Satanás, colocou uma mulher no caminho dele, e por causa dessa mulher ele se afastou dos planos e propósitos de Deus. Mas não é só isso, não. Ele está escravo, não consegue se desvincular dela. Ele não só se afastou, como o diabo, com sua astutícia, enlaçou ele, acorrentou ele, de forma que ele não consegue mais sair. Então, por que é que ele trocou Jesus por essa pessoa? É simples. Ele amou essa pessoa no lugar de Cristo. Todas as vezes que você coloca alguém no lugar de Jesus, isso acontece. E no caso ele colocou essa mulher. Então, como ele colocou essa mulher, agora Jesus ficou em segundo plano. De forma que ele abandonou até a igreja.
Tem pessoas que não são de Deus e entram na sua vida. São como laço. O coração é como armadilha e os braços são como corrente. Você tenta sair, mas tem uma corrente que te prende. Você sabe o que é uma corrente? É assim, pensa num cachorro. Você colocou a corrente aqui na parede, pregada na parede. Aí a corrente tem 5 metros. Então aquele cachorro, ele consegue ficar aqui até 5 metros de distância, numa circunferência de 5 metros por causa do tamanho da corrente. Mas se o cachorro, vamos dizer que o cachorro estranha uma pessoa e ele começa a latir, late, e ele quer avançar na pessoa, ele não vai conseguir. Por quê? Porque a corrente vai segurar ele. Então, quando o diabo te acorrenta uma pessoa, mesmo quando você tenta sair, você não consegue. Você pode até se afastar, você se afasta até certo ponto, até certo lugar. Depois você volta, porque você está acorrentado. A corrente não te deixa ir embora. Não te deixa ir embora a corrente. Então, como ela não te deixa ir embora, você não consegue mais sair. Só que existe uma notícia boa. A notícia é: aquele que crê no Senhor, que serve o Senhor, escapará dessa pessoa. Então, que Deus permita que você escape dos homens errados, das mulheres erradas da sua vida, para você voltar a amar o Senhor acima de qualquer coisa. Em 1 João diz assim: não devemos colocar nada no lugar do amor a Deus na nossa vida. Então, Jesus é aquele que ama pobre e se interessa pelo pobre. Mas que eu e você possamos ser também. Versículo 4. Eu disse: misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois espalha por onde vai. Teve uma época que Davi ele estava cercado de inimigos, por onde quer que ele olhasse. De forma que as pessoas, até quando se aproximavam dele, se aproximavam com extrema falsidade. Teve uma época que Davi viveu isso, como ele está descrito aqui. Mas, às vezes, isso acontece conosco. Às vezes você cerca a sua vida de pessoas que não deveria. Então, são pessoas que você pensa, né, que tem amizade com você, mas não tem. Você pensa que tem alguma compatibilidade com você, mas não tem. São pessoas que, por detrás de você, desejam o seu fracasso e a sua morte. Pessoas que enchem o coração de calúnias para mentir e te destruir. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou, está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Então, agora aqui, ele está fazendo o quê? Ele está profetizando a respeito da morte de Jesus e da traição de Cristo na cruz. Porque Davi também era profeta. Muitas das vezes em que ele orava, muitas das vezes em que ele cantava e Deus falava com ele, ao mesmo tempo ele profetizava sobre o futuro de Cristo. E essa é uma profecia a respeito de Jesus. Então, Jesus, ele também foi esse homem do qual pessoas falsas se aproximaram dele. E veja bem, aquele que partilhava o pão com Jesus traiu ele. Jesus disse assim: aquele que colocar a mão na vasilha de pão comigo, esse será o que vai me trair.
E quem foi esse? Judas, o Iscariotes. Ele colocou a mão dele junto da vasilha de pão, então está escrito que o diabo entrou nele e em seguida ele saiu apressadamente para trair a Cristo. Ele já saiu para trair a Cristo. Então, Jesus foi uma pessoa que recebeu deslealdade. Aquele que deveria ser leal a ele, que era o seu amigo, no lugar de ser leal a ele, o traiu. Ele o traiu. E o traindo, ele foi morto e crucificado. Então, está escrito na palavra de Deus que nós devemos, está escrito que nós devemos sofrer os sofrimentos de Cristo. E um dos sofrimentos de Cristo foi esse, foi a traição. Então, aquele que é cristão, em algum momento ele é traído por alguma pessoa. Mas qual a postura ele tem que ter? A mesma de Jesus. Jesus, ele foi traído e, apesar de ser traído, depois Jesus disse assim: amigo, para que vieste? Ele falou isso para Judas. Então, quando Judas chegou para beijar com o beijo da traição, ele olhou para ele nos olhos e disse: amigo, para que vieste? Ele ainda chamou o traidor de amigo. Por quê? Porque ele tinha perdão para dar. Mas Judas não foi o único que traiu Jesus. Pedro também. Pedro espraguejou, criticou e amaldiçoou os discípulos. Espraguejou. Eu não conheço essa praga, não. Depois que o galo cantou 2 vezes, ele já tinha negado Jesus 3 vezes. E então, caindo em si, ele se arrependeu amargamente. Mas Pedro também traiu a Jesus, não foi só Judas. Então Jesus foi um homem que recebeu muitas traições, muitas. Mas tu, Senhor, no versículo 10, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres o bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Aqui ele atribui à integridade a bênção de Deus. Mas na nova aliança, a bênção de Deus, a nova aliança é a aliança que Jesus estabeleceu conosco, baseado na graça. A nova aliança, durante a nova aliança, nós somos aceitos por Deus, independente da nossa conduta, independente das nossas boas obras. Então, sendo assim, não é pela sua integridade ou pela falta dela que você é justificado diante de Deus. Mas a falta da integridade leva Deus a te corrigir. Deus, ele vem para te corrigir, você que crê no Senhor. Você que recebeu a Jesus. Agora, quem não recebeu a Jesus, ele está nas garras do diabo. Ele precisa ainda de receber Jesus para que o Senhor o proteja de Satanás. Mas, por quê? Um homem sem Cristo, ele não consegue ser íntegro. Ele não consegue ter uma integridade que o leva a ser bem-sucedido. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Por que ele diz eternidade a eternidade? Bem, Deus existe eternamente. Isso significa que Deus não teve um começo. Ele simplesmente sempre existiu. Ele é o que é. Ele não passou a existir. Ele é o que é. Aquilo que ele é, o que ele sempre foi. Ele não teve fim, também não terá. Ele não teve início e também não terá fim. Deus é Deus. Ele deu o start, ele deu o começo em todas as coisas. Então, desde todas as eternidades que Deus criou, ele é Deus, de eternidade a eternidade. Podem existir mundos paralelos, de eternidades paralelas. Por exemplo,
Os anjos existem numa forma de eternidade. Um anjo ele não tem fim, um anjo não deixa de existir. E seja da eternidade a qual for a eternidade, o Senhor continua sendo Deus. Nas notas de rodapé dessa Bíblia de Estudos, diz assim: a oração de Davi pedindo misericórdia quando estava gravemente enfermo reconhece que a sua doença estava relacionada com o seu pecado. Os inimigos saúdam a perspectiva da morte dele com júbilo malicioso. Este salmo termina uma coletânea de 4 salmos ligados entre si por temas em comum e também foram a conclusão do livro. Começa e termina com um salmo de bem-aventurança. Na sua estrutura, o salmo é muito simétrico. Composto, esse salmo ele faz parte de uma sequência de salmos, de 4 estrofes de 3 versículos cada uma. A primeira e a quarta estrofes formam a moldura da oração, soando uma nota de confiança. A segunda e a terceira elaboram a oração. Não é uma parte inseparável do salmo, mas sim a doxologia que encerra o livro. Versículo 6. É uma consolação para a enfermidade. Versículo 9. Meu melhor amigo, que partilhava do meu pão, alguém que comia à mesa do rei. Amigo honrado de confiança. Pode haver referência a alguém que selara sua amizade com uma aliança. Quanto ao uso por Jesus desse versículo em aplicação a si mesmo. Sim, Jesus usou esse versículo em João 13:18, como está escrito aqui. Ao cumprir o papel do seu régio antepassado como rei ungido por Deus sobre Israel, o grande filho de Davi também experimentou a hostilidade dos homens e ser traído por um amigo de confiança. Sim, cumpriu o lamento do seu antepassado. Bem, Davi foi um homem traído. O próprio filho dele, chamado Absalão, traiu. Fez sexo com a concubina de seu pai à vista de todos e também perseguiu seu pai para matar e tomar o reinado. Davi foi um homem traído, que ele teve muitas traições, assim também como Cristo, o seu predecessor, ou seja, aquele que vem depois. E no versículo 12, também diz assim: na tua presença, como régio sérvio do Rei Celestial de Israel. Quanto a essa expressão idiomática, trabalhando para mim, a quem sirvo para sempre, para nunca ser rejeitado. Aqui tem algumas referências sobre esse texto. A doxologia com que a comunidade dos adoradores deve corresponder ao conteúdo do livro. E aqui tem alguns versículos. Bem, então, eu espero que você tenha sido abençoado com essa verdade de que Jesus, ele é aquele que se importa com você, ainda quando você é pobre, moribundo, e ninguém liga mais para você. Porque quando você estiver lá no fundo do poço e que ninguém se interessar por ti, que você não for interessante para ninguém, lá estará Cristo, lá estará o Senhor Jesus, cuidando de você nos mínimos detalhes. Ele é aquele que se interessa pelo pobre, pelo necessitado. Quando ninguém mais está contigo, quando todo mundo te rejeita e te abandona, ele não te larga. Quando você não merece que ninguém esteja do seu lado por causa dos seus muitos pecados, ele está ali com você. Ele está ali junto com você. Então, ele é aquele que se interessa pelo pobre. Então, que você possa receber favor de Deus, para que, mesmo sendo pobre, pessoas se interessem por você e pessoas te auxiliem. E que você também possa desenvolver esse coração generoso, bondoso, que se interessa pelo necessitado, para que você haja como Cristo.
Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, entra com providência na vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração. O Senhor sabe o que ela passa, o Senhor sabe aquilo que já aconteceu na vida dela. O Senhor sabe quantas vezes ela foi rejeitada, tentando ser aceita. O Senhor sabe o quantas vezes ela não conseguiu se livrar dos seus pecados e das suas dificuldades. Senhor, coloca pessoas certas no caminho dessas pessoas. Pessoas que as amem, baseado na sua graça, no favor que não merecemos. Para que eles possam, Pai, ter uma família, uma nova família. Restaura poderosamente os laços, os vínculos, as amizades. Tira as pessoas erradas e coloca as pessoas certas no caminho dessa pessoa. E em nome de Jesus, transforma, muda ela mesma de tal forma que ela possa a ser alguém amoroso, afetuoso, que dá lugar ao pobre e cuida dele, assim como o Senhor cuidou. Em nome de Jesus. Que eles nunca sejam falsos e inimigos como as pessoas carnais, mas que sejam graciosos, livres e amantes do bem. Em nome de Jesus, amém. Essa live ficará salva no meu Instagram. Você pode ver ali, se quiser assistir ela do começo.